Gente, olha, a gente tem recebido, inclusive, muitas ligações e também mensagens pelas redes sociais, também dos moradores dos bairros do Mutange, Bebedouro, Pinheiro e também até do Bom Parto, com relação à lacração dos imóveis naquelas áreas de risco por parte da Defesa Civil e também da Braskem. Nós temos recebido dúvidas, inclusive, também acerca inclusive, do valor de R$ 81.500 para os moradores de algumas regiões. E isso acabou criando uma situação, as pessoas não sabem o que é que vão fazer. 81 mil já é o valor da casa? É uma indenização? É uma forma só para quê? É um valor para eu sair da casa? Como é que é isso? Então, para esclarecer todos esses pontos e essas dúvidas, nós fizemos um convite e ele aceitou com muito carinho, com muita disponibilidade, a gente já agradece. Nós convidamos o subdefensor-geral e integrante também da Força Tarefa, Dr. Carlos Eduardo, que está conosco aqui em nossos estúdios, para esclarecer sobre todas essas dúvidas. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Dr. Carlos, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. E vamos tentar entender um pouquinho e explicar para os moradores, defensor, em relação a essa situação. Esse valor que foi estipulado, R$ 81.500, para quem for o proprietário. Né? Se houver um inquilino, ele recebe apenas 60, é isso? E os outros 20 fica para o inquilino, que aliás acabou criando uma confusão, tem gente que está botando inquilino para fora, confusão, e não adianta, já foi feito o cadastro. Queria que o senhor explicasse minuciosamente os detalhes sobre tudo isso, para a gente tentar dirimir as dúvidas para os nossos telespectadores e moradores daquela região. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson, é um prazer estar aqui para prazer é nosso. Até justificar o nosso trabalho, né, porque somos pagos com dinheiro público e nada mais justo do que esclarecer para a população que é o pagador do nosso salário como é que funciona dentro dessa ação civil pública. Me permita historiar um pouco? Sim, pois não. Nós temos que ter em mente que todas as casas que estão naquela região têm que ser evacuadas. Não porque a Braskem quer, não porque a Defensoria quer, porque nós temos um laudo técnico que diz que as casas devem ser evacuadas por um problema geológico causado pela mineração da Braskem. Então, isso não tem como... Isso é fato. Isso é fato. Não tem como esses moradores permanecerem. Por meio da ação civil pública, nós garantimos a essa população que eles saiam recebendo a indenização. E para isso nós temos hoje um valor de 1,7 bilhão em uma conta só para garantir. Então isso é para tranquilizar a população. A questão da lacração, estão sendo lacrados para dizer, olha, esses imóveis já estão desabitados, né, por uma questão de controle e para se iniciar o processo de indenização. Então, nós precisamos desses dados, por isso está havendo essa lacração. Isso não quer dizer que a pessoa sairá sem receber sua indenização. Pelo contrário, a indenização está garantida por um valor que está depositado numa conta. Tá, então esse dinheiro está garantido, então, para que os moradores entendam, porque senão fica aquelas especulações, fake news, outras pessoas se aproveitando também para criar terrorismo e tudo mais. Mas, enfim, esses R$ 81.500, que foi o valor estipulado para cada residência, o morador, o doutor Carlos Eduardo, então vamos lá, o morador que está naquela condição lá, na casa no Mutange, por exemplo. Então, vai lá, é 81.500. Se ele não aceitar esse valor, achar que a casa dele é um pouco, tem um valor maior do que isso, qual seria a atitude dele? Certo. Os 81.500 é para ser atrativo, né? Claro que os imóveis, e a gente quer deixar a população bem tranquila, os imóveis que têm um valor superior a isso, não precisa aderir a 81.500. Vai num fluxo diferente dentro do próprio acordo. Não estamos falando em judicializar. Dentro do próprio acordo, todo mundo vai ser recebido. Os 81.500 é para aqueles imóveis mais simples, né? Que sabemos, isso é público e notório, que as casas que estão situadas, por exemplo, na escarpa do Mutange, na Barreira do Mutange, tem um valor inferior. Claro. E esse 81.500 é para se tornar atrativo para que a retirada seja mais rápida. Entendi. Porque 81.500 você não vai precisar que os imóveis sejam avaliados individualmente. Entendi. Quem achar que seus imóveis têm um valor superior, o trâmite vai ser o seguinte: vai haver uma avaliação e vai haver uma proposta de acordo com a avaliação para discutir com o morador se é justo ou não aquele valor, certo? Então, por isso naturalmente será um procedimento pouco mais demorado.
Claro que o 81.500 aceitou, você não vai ter esse procedimento, claro. A necessidade de se avaliar o imóvel. É uma forma de sair um pouco da burocracia e daquele tempo judicial, enfim, da justiça, enfim, que vai demorar, que um vai recorrer dali, ou daqui, tal. Mas se caso um morador, o doutor Carlos Eduardo, dissesse, bom, eu acho que meu imóvel vale 150, eu não quero os 81.500, ele pode, é facultativo, ele pode aceitar ou ele não é obrigado a aceitar, isso. É facultativo. Isso, inclusive oriente-se que não vá aderir a 81.500, senão vai estar perdendo o valor, né? Então, que ele entre no fluxo normal da indenização, que a Braskem vai fazer uma vistoria no imóvel e fazer a proposta, que ele pode até, inclusive, discordar e tentar negociar. Isso está tudo previsto dentro do acordo. Enquanto isso se resolve, ele vai receber um auxílio aluguel no valor de R$1.000, enquanto se desenrola essas tratativas. Esse valor de R$1.000, então, já começa a ser pago, então, pela própria Braskem, e não mais pelo governo federal. Sim. As pessoas que estavam recebendo o aluguel social, a ajuda humanitária, pela União, agora, no final dos lotes, esse valor será arcado pela Braskem. Até porque é justo que a Braskem, que é a causadora, e a gente entende assim, devido ao laudo do CPRM, a causadora dos danos, que vai arcar com os prejuízos causados, e não que a União. A injustiça seria se a União, que somos nós que estamos pagando, tivesse que arcar todo esse valor, né? Então, também está no acordo que, à medida que vai acabando os lotes, a Braskem automaticamente, sem descontinuidade, vai fazer o pagamento sem nenhum prejuízo para a população. Essa é a nossa única preocupação em todo momento, em todo o processo, é que não haja mais danos do que os já causados, né? Já causados por toda essa situação. Agora vamos explicar com detalhes, que aí tem que criar também algumas situações em relação às pessoas que tinham suas casas ali e que estavam com essas casas alugadas, com inquilinos. E aí, como é que ficou essa situação? Queria que o senhor explicasse, que isso acabou criando uma confusão grande, porque o proprietário da casa falou assim, não, mas o proprietário sou eu, então os R$81.500 tem que vir para mim. Não, eu só vou receber 61.500 e o meu inquilino vai ganhar 20? Como é que é isso? Queria que o senhor explicasse, doutor Carlos. Lá no contrato tem uma cláusula estabelecendo esse 81.500. Esse 81.500 é da seguinte forma, 61.500 é o valor do dano material, né? Ou seja, o valor do prejuízo causado pela perda do imóvel. O valor de R$20.000 é relativo ao dano moral, é o relativo à obrigatoriedade pela realocação. Você tem que sair daquela forma, enfim, deixar aquele local e tal. Justamente, aí a gente tem essa diferença. Então, quem perdeu o imóvel? O proprietário, o dano material é dele. Se esse proprietário for o morador do imóvel, ele vai receber o dano moral pela realocação obrigatória. Então, 61 com mais os 20... 81 mil, aí ele vai receber integral. Se ele for o proprietário, mas não estava morando no bairro, ele não vai ter esse dano moral, porque ele não foi obrigado à realocação. Quem foi o inquilino. Entendi. Por isso que tem essa situação diferenciada. Na verdade, a gente tem que considerar que o proprietário morador recebe 81.500. O proprietário que não é morador recebe 61.500 a título de dano material. E o dano moral será revertido para quem teve a obrigação de se retirar da sua moradia. Muito bem. Isso foi feito, logicamente, um cadastro, toda uma informação, inclusive, né, para saber quem é inquilino e quem não é. Então não adianta muitas pessoas tentando burlar, por exemplo. Não sou eu já botei o inquilino para fora. Não importa. Se o inquilino estava antes, ele tem direito a isso. Sim. Inclusive, todos os procedimentos individualizados vai ter que ter algumas provas, né? Claro que é bem flexível, não é como se estivesse na justiça. Claro. As provas podem ser a mais diversas possíveis, vai estar sendo flexibilizado muito a questão. Para dar celeridade, é isso? Sim, né? Para dar celeridade, porque existe a necessidade de sair, já há algum tempo existe a ordem de sair, de retirada, né? A ordem não, mas o entendimento de retirada, então nós estamos preocupados com isso. Em abril voltam as chuvas, volta o risco da quadra chuvosa que se inicia em abril, então a gente está correndo contra o tempo e dessa vez a gente vai garantir que as pessoas saiam com suas indenizações em mãos. Perfeito. Doutor Carlos, quero agradecer mais uma vez aqui pela sua brilhante explicação e os detalhes e acompanhando de perto, vocês estão como defensores de perto
perto, acompanhando para e passo. Quem tiver dúvidas, por exemplo, e que não aceita esse valor por qualquer outro motivo, pode pedir auxílio à Defensoria? Sim, nós estamos fazendo atendimento em 2 pontos. Um na sede da Defensoria Pública, que fica em frente à Equatorial, na Avenida Fernandes de Lima, e um caminhão, que é um caminhão escritório, um equipamento que nós temos que está à disposição também lá na Central do Morador. Então, até para encurtar, se teve a dúvida na Central do Morador, vai lá no caminhão, a gente tira a dúvida, né, se dispõe a participar das reuniões, nos casos de assistidos da Defensoria Pública. Então, é justamente o que eu já falei, Wilson, é minorar os danos, né? Os danos já foram muito grandes, eles estão suportando um grande dano, então a ordem agora é minorar esses danos. E estamos trabalhando para isso, se colocando à disposição e inclusive nos colocando à disposição da imprensa, que tem prestado um grande serviço de orientação também. Então, é esse o trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Muito bem, a gente parabeniza porque a gente fica vendo que vocês estão aí nessa luta que não é fácil e é muito importante como prestação de serviço, como orientação jurídica e acompanhando de perto, para e passo, então, uma situação extremamente constrangedora para quem criou raízes num bairro tão tradicional como é o bairro do Mutange e adjacências e outros, enfim, e que agora são obrigados a ter que sair, deixar suas histórias, suas raízes e tudo mais. Não é fácil. Vamos continuar acompanhando e, mais uma vez, continuo dizendo que esse espaço estará sempre à sua disposição. Muito obrigado e estamos também sempre à disposição para prestar as melhores informações possíveis. Tudo bem. Bom trabalho, Dr. Carlos. Um abraço, um grande sucesso. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, né?